Seguinte, toda Copa do Mundo tem uma equipe que chega com a galera falando: ó, é bom ficar de olho nesses caras aí. Já aconteceu com a Bélgica, já aconteceu com a Dinamarca, já aconteceu com a Colômbia, já aconteceu com a porção de gente. E em 2026, muito provavelmente isso vai acontecer com a Noruega, que 28 anos depois volta a disputar a Copa do Mundo. E depois de muito tempo, volta a disputar uma competição de altíssimo nível, né? A última tinha sido a Euro de 2000 e a Noruega agora volta liderada por Odegaard, por Haaland e por um projeto que foi mudando a formação e a lapidação dos talentos noruegueses. Sim, a gente está falando da melhor geração da história da Noruega, do mesmo jeito que recentemente falamos e muito da geração belga, que existiu, elevou o nível do futebol belga, conseguiu grandes resultados para o que era o futebol belga, e agora a Noruega está vivendo um processo muito parecido. Portanto, olho neles. Mandaram de novo, terceira vez seguida, a Itália para uma repescagem. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar a notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp e por aí vai. Seguinte, o funil tá se fechando, a galera tá garantindo suas vagas aí na Copa do Mundo e temos a Noruega no bolo. Última vez que a Noruega tinha participado de uma Copa do Mundo foi em 98 e a última vez que a Noruega tinha participado de uma competição importante, grande, foi em 2000. De lá para cá, a Noruega foi decaindo muito o nível, a sua produção de jogadores. Nos anos 90 existia ali uma geração relativamente interessante, apesar do jogo da Noruega não ser dos mais bonitos de ver jogar, o time ia ali incomodando, lembrando, a Noruega junto, agora não mais com o Senegal, mas a Noruega é o único time que o Brasil já enfrentou e nunca conseguiu ganhar, em 4 oportunidades. Senegal estava nesse bolo, mas depois do amistoso na sexta-feira, isso acaba no sábado, né? Perdão. Isso acabou. O Brasil tirou esse tabu. Resta agora a Noruega. É a única seleção que o Brasil enfrentou até hoje e nunca conseguiu ganhar. Vamos ver, né? Se agora, em algum momento, cruza com a Noruega em algum lugar. Mas o fato aqui de lá para cá, depois daquela geração ali dos anos 90, que tinha alguns nomes interessantes, né? O Thomas Anderson Flow e por aí vai, o Solskjaer e etc. A Noruega foi decaindo, foi caindo o nível, e isso foi sendo estampado nas não classificações para Euro, para Copa e por aí vai, e culminou na pior colocação do ranking ali entre 2017, pouco antes da Copa de 2018, que a Noruega ficou quase no lugar 90 no ranking da FIFA. E ali começou uma mudança via Federação Norueguesa, de regras, inclusive internas, para mudar o empréstimo de jogadores de base ou jovens talentos noruegueses. Agora tinham regras mais rígidas para ser emprestado, um percentual obrigatório de jogadores formados na Noruega, tanto que a Liga Norueguesa tem um percentual baixo de estrangeiros, e isso foi dando resultados individuais, né? Os talentos começaram a aparecer. Isso teve recentemente algum respingo no Bodø Glimt, no time norueguês que chegou até a semifinal de Liga Europa, com um orçamento baixo, mas com um trabalho de base bem feito. E os jogadores começaram a ser vendidos e a Noruega começou a entender que estava conseguindo, naquele seu funil, que é um funil com limitações, óbvio, é um país pequeno, não tem nem 6 milhões de habitantes, que os talentos estavam começando a surgir porque a lapidação desses talentos começou a mudar. As regras da federação começou a mudar. E esses talentos começaram a aparecer. Individualmente falando, faltava, óbvio, formar um time, porque a Noruega seguia com algumas frustrações. Não conseguiu vaga para Euro, não conseguiu vaga para a Copa do Mundo 2022, por exemplo, e tal. Mas seguiu acreditando no projeto e eu vou falar dele já já. Mas é importante a gente lembrar a campanha da Noruega nessas eliminatórias, no mesmo grupo da Itália, diga-se de passagem. 8 jogos, 8 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 100% de aproveitamento, 37 gols marcados, um ataque estupendo, sendo 16 só do Haaland, com um retrospecto absurdo, 5 gols sofridos só, 4 jogos que nem gol tomou, criou 48 grandes chances, teve apenas 6 grandes chances cedidas para os adversários,
precisava só de 4 finalizações basicamente para fazer um gol e terminou com uma média de posse ali de 57,5, quase 58%. O Bodo Glimt, que chegou na semifinal da Liga Europa recentemente, tinha ali 62, 63% de média de posse de bola na Liga Norueguesa. Quando chegava na Liga Europa, isso caía um pouco ali, 51, 52, mostrando que o time tinha os seus talentos, mas tinha uma adaptação tática também bastante interessante. Então, a Noruega fez mudanças na sua base, coisa que a Bélgica também fez lá atrás. A Bélgica mudou o seu projeto, a sua forma de olhar para as categorias de base e começou a colher frutos disso. E aí criou-se ali a geração de ouro, a grande geração da história da Bélgica e que a gente viu conseguir grandes resultados para o país. Colocou a Bélgica no mapa, num lugar onde a Bélgica nunca tinha estado, do ponto de vista de elite. Nos anos 80, a Bélgica conseguiu bons resultados e tal, mas não sequencialmente como aquela geração conseguiu, né? Chamando a atenção em Euro, chamando a atenção em Copa, eliminando, por exemplo, o Brasil em 2018. E a Noruega fez um trabalho parecido, né? De mudanças de regra na base, né, de estímulo para as equipes não venderem os seus talentos, os seus jogadores tão cedo, e isso foi dando resultado. A Noruega foi tirando daquele seu funil com limitações bons jogadores. Então, assim, isso começou onde? Depois de 2017. Ali a Noruega perdeu para a Irlanda do Norte e para o Azerbaijão nas eliminatórias da Copa de 2018 e pegou o seu pior lugar no ranking. Aí o que a federação fez? Começou a fazer as mudanças para investir no desenvolvimento de jovens jogadores e de treinadores na base, não só dos jogadores. Eles criaram novas academias, coisa muito parecida com o que a Bélgica também fez. Eles começaram de novo a Liga Nacional a estabelecer regras de empréstimo para esses jogadores, com o intuito de maximizar ali o tempo de jogo dos jovens talentos, para eles terem mais minutagem, para amadurecerem mais rápido. E hoje a Liga Nacional tem uma média de idade ali de 25 anos. Né? A média do campeonato norueguês é uma média de idade baixa. Né? Então, assim, a gente está falando de algo que foi funcionando. E tem uma determinação da Liga interna para dar oportunidade para os talentos nacionais produzidos ali. Tanto que nem 30%, repito, dos jogadores que jogam na Liga Norueguesa são estrangeiros. A esmagadora maioria é de jogadores locais. E óbvio que isso vai dando confiança, vai dando minutagem, você vai lapidando, percebendo os jogadores e tal, e vai negociando. O time da Bélgica, perdão, o time da Noruega hoje, se você olhar a última convocação, você vai ter poucos caras que atuam na Noruega, tem 1, 2, 3, 4 só que atuam na Noruega, e aí você tem 5 que atuam na Itália, 2 atuando na Alemanha, gente atuando na França, na Dinamarca, mas a maioria atuando na Inglaterra, na Premier League. E você tem nomes, óbvio, o Odegaard talvez tenha surgido primeiro, né, lá atrás, o Real Madrid percebeu ele lá muito cedo e tudo, mas não tem só ele, né? Você tem o Ryerson, que joga no Borussia, o Haaland, óbvio, jogando no City, o Oscar Bobb, também jogando no City, que é um talento absurdo, Sorloth, que está lá no Atlético de Madrid. Então, assim, tem muito talento. Lembrando, o Odegaard não esteve convocado nessa última data FIFA. E aí, para além desses talentos que a Noruega já percebeu que começava a ter, precisava de alguém para comandar essa galera. Foi quando vem o Solbakken em 2020 ali para 2021, um cara que teve vivência na seleção norueguesa, no futebol norueguês, no futebol dinamarquês, né, e assumiu a Noruega. Mas ele não conseguiu vaga, por exemplo, nem na Euro, nem na Copa do Mundo. E a federação bancou o trabalho, entendeu que existia um processo ali acontecendo. E aí os frutos vieram agora com uma campanha irretocável nas eliminatórias. Poderia ter a federação entendido ali que não valia a pena manter o seu treinador e demitir, mas não demitiu. Então a gente já está falando aí de um trabalho de 5 anos, que vai chegar que completou mais de um ciclo, que vai chegar na Copa do Mundo aí com basicamente 6 anos de trabalho, com uma espinha dorsal muito clara e com uma média de idade muito acessível, porque assim, boa parte dos caras que estão ali
Eles podem jogar essa Copa do Mundo e a próxima, assim, tranquilamente. Fora outros que estão vindo, né? Então, o que está acontecendo na Noruega não é por acaso. E é para se observar. Pode ser, e a gente está falando da maior geração da história de um país, e eles têm essa noção, que eles cheguem pressionados assim, internamente, chegam com uma certa carga e a coisa não aconteça. A gente viu ali para a Suécia, em alguns momentos, com o Ibra, não conseguir virar. Né? País de Gales até foi para competições importantes e tudo, e acabava não indo tão longe. A Polônia com o Lewandowski e tal. Você vê que às vezes um ou dois grandes nomes puxam a seleção, mas falta sustentação para manter. A Noruega parece ter essa sustentação. Não sei para aguentar quanto tempo, não sei se vai para 16 avos, oitavas, quartas da Copa do Mundo, não sei. Acho que se passar para o mata-mata já é um grande feito, e a partir dali depende muito dos cruzamentos. É óbvio que você tem a próxima Euro também como uma meta muito clara, a Noruega joga a Nations e tal, e começa a entender que pode mais do que só participar dos campeonatos. E é curioso, estava lendo alguns, obviamente traduzindo, né, alguns artigos da imprensa norueguesa, falando do Haaland, por exemplo, e falando que ele não é o típico herói norueguês, porque ele tem uma personalidade muito altiva, muito confiante, ele fala disso com muita tranquilidade, das suas valências e tal, das suas ambições, e aí eles comparam muito, por exemplo, com o Solskjaer, que ele aceitava ser um reserva, ele era um cara humilde, essa é uma das grandes características do povo norueguês e tal, e que aquele era o típico herói norueguês, e que o Haaland é um novo tipo de herói norueguês para os mais jovens, que a galera está entendendo assim quem é esse novo estilo norueguês de brilhar e tudo. É muito curioso de ver as comparações que os próprios noruegueses fazem do Haaland, do Odegaard e tal, dessa geração, com outras gerações que foram boas ou que produziram alguns talentos. O fato é que a Noruega está na Copa do Mundo depois de quase 30 anos, já é histórico, e eles podem aprontar. Eu ficaria de olho na Noruega. E você, tem alguma outra aposta para a Copa de 2026? Uma equipe que você fala, rapaz, é bom ficar de olho nos caras. Quem seria? Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comente o conteúdo e baixa o SofaScore, o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta, com estatística, tempo real, tabela, agenda, comparativo de jogador, comparativo de time. É o parceiro mais antigo desse canal aqui. Eu fui olhar nos meus alfarrábios ali desde 2020. É quase o mesmo tempo do trabalho do técnico da Noruega, é o mesmo tempo que eu estou com o SofaScore. Incrível. Tamo junto. É nóis, satisfações. O link tá na descrição do vídeo. Valeu?